nome é Priscila, eu sou professora de língua portuguesa, trabalho na rede estadual de ensino do estado de São Paulo e também em cursinho pré-vestibular online. E hoje eu tô aqui, pessoal, para nós trabalharmos um dos conteúdos previstos no currículo de vocês do 7º ano, que são as figuras de linguagem. Nessa aula, nós vamos aprender a identificar essas figuras de linguagem. Então, a habilidade, né, que nós exploraremos é de analisar em diferentes textos os efeitos de sentido decorrentes do uso das figuras de linguagem. Pessoal, eu já adianto para vocês que figuras de linguagem é um tema extenso, então eu não trouxe todas as figuras de linguagem existentes no mundo, né, para essa aula de hoje. Eu trouxe as principais, aquelas que nós utilizamos no dia a dia e nem nos damos conta, aquelas com as quais a gente se depara com mais facilidade nos textos que a gente vê, ok? Então são nessas que nós vamos focar hoje, certo? Bom, pessoal, então, para nós começarmos o nosso estudo das figuras de linguagem, eu vou sugerir uma coisa para vocês. Já peguem o caderno, peguem um lápis e façam anotações com as palavras de vocês, porque por mais que eu tenha preparado, né, um material bem resumido para vocês, né, baterem o olho depois e lembrarem de tudo que eu falei na aula, é interessante vocês anotarem com as palavras de vocês também, porque às vezes fica mais fácil para a gente estudar depois, né? Eu, pelo menos, sou assim. Eu tenho mais facilidade de estudar quando eu anoto. Então, quem sabe com vocês também funcionem, né? Vamos testar? E para começar, então, pessoal, vejam, acompanhem aí comigo. O primeiro passo para nós estudarmos as figuras de linguagem é nós entendermos que as palavras, elas podem ter dois sentidos. O sentido real da palavra, que é chamado de sentido denotativo, e o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Puxa, qual é a diferença, professora? Não sei do que se trata isso. Vamos lá. Pessoal, o sentido denotativo é aquele sentido que a gente encontra no dicionário. É o sentido da palavra em si. Então, por exemplo, aí eu vou buscar a palavra gato lá no dicionário. E a descrição que tá lá, né, um animal de 4 patas, mamífero e tal, é o sentido denotativo da palavra gato, é o sentido real da palavra gato, ok? Assim como a cadeira, né, o objeto que a gente usa para se sentar, é o sentido denotativo daquela palavra, ok? Então, sempre que nós tivermos uma palavra em seu sentido próprio, nós estamos dizendo que ela está em seu sentido denotativo. E o sentido conotativo, gente, é o mesmo que sentido figurado. E é nesse campo que entram as figuras de linguagem, né? Percebam que o próprio nome sugere isso. Figuras de linguagem tem a ver com o campo conotativo, com o sentido figurado de uma palavra. Mas o que é sentido figurado, professora? Me ajuda. Vamos lá. Ainda usando o exemplo da palavra gato, ok? Sabe quando a gente vê uma pessoa muito bonita, talvez já tenha acontecido com vocês, e daí vocês comentam com o colega, né? Nossa, aquela menina é uma gata, ou aquele menino é um gato. Aquela pessoa não é um gato de verdade, né? É uma pessoa, mas ela é tão bonita que a gente associa a beleza dela a beleza de um gato, porque a gente parte do princípio de que o gato é um animal bonito, elegante, exuberante, né? Quando nós dizemos isso, que aquela menina é uma gata ou aquele menino é um gato, nós adentramos o sentido figurado da palavra gato, ou seja, não estamos utilizando a palavra em seu sentido real, né, aquele do dicionário, mas sim dando um desvio de sentido para essa palavra. Estamos utilizando numa circunstância diferente. Estamos utilizando para demonstrar a beleza de uma pessoa. Quando nós fazemos isso, então, adentramos o campo das figuras de linguagem. E eu aposto que pelo menos uma vez vocês já tenham dito ou ouvido alguém dizer isso, né?
e talvez nem soubessem que se tratava de uma figura de linguagem, não é verdade? Então, para a gente fixar, o que são as figuras de linguagem? São esses recursos que nós utilizamos para atribuir mais expressividade para o que a gente fala, mais beleza, mais intensidade. Porque vejam só, ainda nesse exemplo da menina ou o menino ser um gato, né? Nós poderíamos falar, nossa, que menino bonito, ou nossa, que menina bonita. Mas a partir do momento que a gente usa gato ou gata para se referir, não dá a ideia de que aquela pessoa é muito mais bonita, né? Dá uma força, dá uma intensidade para o nosso discurso. Por isso, as figuras de linguagem, né, são entendidas para tal, são entendidas para intensificar alguma coisa, para dar mais expressividade para alguma coisa. E as figuras de linguagem, pessoal, como eu disse, são várias, né? E elas pertencem a alguns campos de pensamento, aliás, alguns campos, né? Podem ser campos de pensamento, pode ser campo sonoro. Nossa, professora, agora eu já não entendi mais nada. A gente vai entender ao longo da aula, mas só para fixar, antes de avançar o nosso estudo, anotem aí. Ou, se preferirem, né, vou colocar aqui no slide se vocês quiserem printar a tela ou tirar uma foto. As palavras podem estar em seu sentido denotativo, que é aquele do dicionário, aquele sentido real da palavra, ou no sentido conotativo, que é aquele desvio de sentido, aquele sentido figurado, em que nós utilizamos a palavra numa situação diferente daquela que ela seria utilizada naturalmente, né? Então, o gato deixou de ser um animal e passou a representar uma palavra muito bonita, perdão, uma pessoa muito bonita. Aí temos, então, um sentido figurado. Joia? Daí, pessoal, eu preparei para vocês esse mapa mental, para nós darmos sequência à nossa aula seguindo por ele, né? O que é um mapa mental, gente? É um recurso visual de estudos, né? Então, nesse slide tem o conteúdo de toda a nossa aula. Então, quando nós temos ali, ó, essas palavrinhas em azul grifadas, nós temos o nome das figuras de linguagem, seguido de uma palavra que identifique cada uma delas, seguido de um pequeno exemplo que remete a cada uma delas. Então, quando nós formos estudar para uma prova sobre figuras de linguagem daqui a um tempo, a gente pega esse mapa mental, bate o olho e a gente consegue relembrar aquilo que nós vimos na aula. É uma forma de estudo, como eu disse, bem visual, bem resumida e que acaba ajudando bastante na hora da gente estudar. Principalmente quando a gente tem várias provas na mesma semana, sabe? Reflitam comigo, é muito mais fácil estudar o assunto partindo de um mapa mental, né, que é uma página em que eu vou focar o meu estudo, do que olhar várias páginas do caderno e tal. Então fica até para vocês aí, pessoal, uma dica de estudo, né? Preparem esses mapas mentais quando vocês forem estudar com os tópicos, né, do que vai cair na prova e uma breve explicação de cada um desses tópicos e algum exemplo, se possível, para facilitar o estudo de vocês. Esses resumos acabam facilitando muito. Bem, vamos dar sequência então à nossa aula das figuras e sugiro que printem ou fotografem esse mapa mental para ajudar. Vejam só, pessoal, como vocês podem observar aí, as figuras de linguagem, elas são divididas em alguns grupos, tá? Que são esses que eu coloquei em cores diferentes, né? Então, nós temos as figuras de pensamento, as figuras de palavras, as figuras de harmonia e as figuras de construção, tá? São esses 4 subgrupos. E dentro deles há várias figuras de linguagem. Não, como eu disse, não estão todas aí, né? Para essa aula eu trouxe, digamos, as principais, né? As que a gente mais costuma ver por aí. Vamos começar então pelas figuras de pensamento, pessoal. E o que é uma figura de pensamento? Venham aqui comigo um pouquinho. Quando nós falamos em figura de pensamento, significa que nós estudaremos agora figuras de linguagem que muitas vezes não estão explícitas num texto, que não estão ali logo de cara, que a gente precisa refletir para entender,
que a gente precisa pensar um pouquinho para identificar que elas estão ali. Justamente por serem figuras de pensamento, elas pertencem ao campo das ideias, né? Por isso que nem sempre elas estarão explícitas, né? No texto que a gente estiver lendo, na história em quadrinhos que a gente estiver lendo, enfim, ok? Então, pensem nas figuras de pensamento como figuras associadas ao campo das ideias. E daí, nós vamos começar aqui pela antítese. O que é uma antítese? Essa é uma figura fácil da gente reconhecer, porque ela faz alusão aos antônimos. Quem lembra de antônimos aí? Lembram dos sinônimos, dos antônimos? Antônimos são palavras opostas, né? Então eu coloquei ali como definição, ó, oposto. Essa figura de linguagem está presente quando nós temos palavras de sentido oposto num mesmo período, num mesmo verso, né? Nesse exemplo que eu coloquei aí, ó, em tempos de guerra, quero paz. Então, guerra e paz são termos opostos, não são? E foram utilizados num mesmo período. Portanto, nesse trechinho aí, nós temos uma antítese. Ficou claro a antítese, pessoal? Acho que essa figura a gente não precisa demandar tanto tempo para explicar, porque ela é meio que autoexplicativa, né? Antítese, antônimo, oposto, né? Então, utilização de palavras opostas para comunicar uma mesma ideia, uma mesma situação. Joia? Vamos para a próxima? Vamos para o eufemismo. Pessoal, essa figura de linguagem, talvez vocês já tenham utilizado também, ou já tenham visto em algum lugar, mas não sabiam do que se tratava. O eufemismo tem a intenção de suavizar uma expressão, um comunicado. E aí no exemplo, vejam, eu coloquei: fulano partiu dessa para melhor. O que significa partir dessa para melhor, né? Vocês talvez já tenham ouvido essa expressão em algum lugar, mas significa que aquela pessoa infelizmente morreu, né? Mas vejam como é pesada, né, essa palavra morrer. Então, para suavizar essa palavra, para suavizar esse comunicado, nós utilizamos um eufemismo. Partiu dessa para melhor. Fizemos o mesmo comunicado, porém utilizando uma expressão diferente. Buscando, nesse caso específico, talvez aliviar o choque que a outra pessoa sofreria ao receber a notícia, né? Então, o eufemismo ele é utilizado para suavizar. Sabe, eu espero que não, mas talvez algum de vocês já tenha passado por isso. Vocês fizeram uma prova e daí a professora vai entregar as provas e fala: ai, João, você não foi muito bem na prova. E daí vocês pegam a prova e tá lá um 0. A professora suavizou esse comunicado, né? Porque ela disse: você não foi muito bem. Na verdade, você foi muito mal. Mas em vez dela falar: nossa, João, você foi muito mal na prova, ela fala que você não foi muito bem. Justamente para suavizar esse comunicado, né? Para você não ficar apavorado ao pegar aquela prova com a nota 0, né? Então, esses recursos, né, que a gente utiliza a fim de atenuar, de deixar mais tranquilo um comunicado, são chamados de eufemismos, ok? Vamos para o seguinte aí, ó. A ironia. Ironia, pessoal, é uma figura de linguagem que com certeza vocês já usaram. Tá? Eu acredito até que no dia a dia a gente utilize muito, ou a gente veja na televisão, redes sociais, acaba tendo muita postagem com ironia. Então vamos desmistificar, né? Vamos entender o que é uma ironia. Pessoal, ironia significa dizermos o contrário do que a gente realmente gostaria de dizer. Nesse exemplo eu coloquei, ó, ele é calmo como um leão. Peraí, professora, leão tá longe de ser calmo. Exatamente, estou sendo irônica. Então, a ironia consiste em dizermos o contrário do que nós queríamos dizer. Então, nesse caso, ele de calmo não tem nada, ele é uma fera. Então, estamos sendo irônicos ao dizer que ele é calmo como um leão.
Os meus alunos, né, como eu disse, eu sou professora da rede estadual também, e muitas vezes eles já falaram isso para mim, que aparentemente eu parecia ser muito calma, mas depois eles descobriam, né, que eu era calma como uma fera. Não é verdade, viu, pessoal? Não acreditem. Mas tá aí a presença de uma ironia. Quer outro exemplo? Sabe aquele amigo que sempre chega atrasado? E daí vocês viram para ele um dia e falam: nossa, você chegou cedo hoje, hein? Não, ele não chegou cedo, tá? Ele tá bem atrasado e vocês falam isso para ele. Vocês estão sendo irônicos, né? Vocês estão dizendo o contrário do que realmente queriam dizer. Ele não chegou cedo, ele continua atrasado. Ou então, um colega de vocês dá um doce para vocês e o doce tá ruim, é um doce azedo, amargo, sei lá, e vocês falam: nossa, que gostoso, hein? Você gosta disso? Vocês estão sendo irônicos, né? Nossa, que gostoso, hein? Que de gostoso aquele doce não tem nada, tá azedo, né? E vocês acabam dizendo o contrário do que realmente queriam para utilizar uma ironia. E por que a gente usa a ironia? Vamos parar para pensar então, né? Vocês percebem que ela dá uma carga significativa, uma expressividade bem maior no que a gente comunica? Então, em vez de eu dizer, nossa, que doce ruim, eu digo, nossa, tá gostoso esse doce, hein? Dá essa ideia de intensidade, de que vocês estão sendo bem expressivos naquilo, né? E ai, nossa, não tem nada de gostoso, mas vocês usam isso justamente meio que para fazer uma piadinha com a pessoa, sabe? A ironia, ela em muitas situações, ela é atrelada à piada, ao sarcasmo. Como meu pai dizia, tiração de sarro. Então, se a gente quer tirar sarro de alguém, muitas vezes a gente pode ser irônico para tirar sarro, né? Essa é a ironia, então, pessoal. Vamos fixar? Ironia significa o contrário do que nós realmente gostaríamos de dizer. Ela vai aparecer bastante, gente, em histórias em quadrinhos, que vocês devem gostar de ler. Eu sou fã até hoje. Charges de jornal, de revista, ou nas próprias redes sociais, como eu comentei, muitas vezes aparecem lá as ironias, ok? Fiquem atentos, então, para a gente aprender a reconhecer. E vejam por que eu disse que está no campo do pensamento, né? Porque se a gente, esse exemplo, né, ele é calmo como um leão. Se eu pego esse exemplo e leio desprovido de ironia, eu posso nem perceber que ali, né, a pessoa está sendo irônica. Posso deixar passar batido, né? Posso entender que ele é realmente calmo, que é uma exceção, que existe algum leão calmo na vida, enfim, né? Eu posso não entender essa ironia à primeira vista. Pertence ao campo das ideias, lembram? É uma figura de pensamento, então muitas vezes a gente precisa refletir para conseguir entender que ali está presente uma ironia, certo? Vamos para a próxima, hipérbole. Pessoal, essa eu tenho certeza que vocês já utilizaram. Hipérbole é a figura de linguagem que tem a ver com o exagero. Vejam esse exemplo. Chorei um rio de lágrimas. Quem nunca exagerou e foi dramático assim, né? Talvez não essa expressão um rio de lágrimas, mas nossa, eu tô aqui morrendo de chorar com aquele filme que eu assisti. Esses exageros que a gente comete são hipérboles e a gente usa e nem sabe que são, não é verdade? Outro exemplo, quando a gente fica acordado até tarde, ou estudando, ou assistindo alguma coisa, a gente fala, nossa, eu tô morrendo de sono. Vocês estão com muito sono, mas a ponto de morrer, né? Não, é um exagero, né? A gente utiliza a hipérbole como um recurso de intensidade, para mostrar que nós estamos com muito sono ou tô morrendo de fome, né? Estamos com muita fome, choramos muito, né? Então, sempre que a gente for indicar algo que é demais, né? Então, um exagero mesmo, nós podemos utilizar a hipérbole, ok? Outro exemplo... Eu estou... Nossa, esse exercício é tão demorado que eu vou demorar um século para fazer. Que exagero, né, gente? Um exercíciozinho lá pequenininho que a gente vai demorar 5 minutinhos.
a gente fala, nossa, vou demorar um século. É um exagero, né? Então, em todos esses casos, vocês estão utilizando hipérboles e nem sabiam. Olha só como as figuras de linguagem fazem parte do nosso dia a dia, não é verdade? Vamos seguir para a próxima? A prosopopeia. Pessoal, a prosopopeia, ela pode ter outro nome também, tá? Vocês podem se deparar com essa figura de linguagem nos livros, revistas, enfim, com o nome de personificação também, tá? Mas é a mesma coisa. Consiste em atribuirmos características humanas a seres que não são humanos, ou seja, animais, ou plantas, árvores, ou seres inanimados, como cadeira, sapato, enfim, né? Consiste em atribuirmos uma característica humana a coisas que não são humanas, certo? Um exemplo aí, ó. A lua sorriu para mim ontem à noite. O que significaria a lua sorrir para mim? A gente pode entender isso como uma noite bela, uma noite maravilhosa, né? Aquela lua brilhando no céu, que a gente olha para a lua e parece até que ela tá sorrindo pra gente. Então, mas espera lá, a lua tem essa capacidade de sorrir? Não, né? Quem tem essa capacidade são os humanos. Mas nós atribuímos essa característica humana a um ser que não é humano. É uma personificação, uma prosopopeia. É transformar momentaneamente aquele ser numa persona, né? Numa pessoa e atribuir uma característica humana a ela. Alguns personagens, ainda falando em quadrinhos, em tirinhas, né? São prosopopeias, como o Garfield, por exemplo, né? Aquele gato que tem todos aqueles pensamentos humanos, né? É uma prosopopeia, é uma personificação. O autor, né, ele atribui ao Garfield constantemente características, sentimentos humanos. E ele não é humano, né? É um animal. Então, isso é uma amostra, né, de prosopopeia também. Com certeza vocês conhecem vários outros personagens em que isso também acontece, né? O Pato Donald, por exemplo, né? Ele é um pato, mas ele age como uma pessoa, então também é uma personificação. Esses personagens, né, animais, são personificações, né? Então, sempre que nós utilizarmos uma característica humana para um ser que não é humano, então, hoje o céu chorou, né? Por exemplo, choveu muito. Céu não chora, né? Essa é uma característica humana. Então, também estamos utilizando uma personificação nesse caso, beleza? Vamos seguindo aí, pessoal. Vejam só, agora fechamos esse campo das figuras de pensamento, tá? Que são essas relativas ao campo das ideias. Agora nós vamos para as figuras de palavras. O que são figuras de palavras? São figuras, pessoal, em que nós substituímos uma palavra por outra na nossa comunicação. Daí o nome, né? Figuras de palavras, é um nome autoexplicativo. Como assim? Vejam só, as figuras de palavras, né? As que eu separei para essa aula são 3: comparação, metáfora e metonímia. A comparação é quando nós comparamos dois elementos, né? E utilizamos um conectivo, né? Uma palavrinha que dê essa ideia de comparação, como é o caso do como, né? Então, ele é esperto como um tigre, tá? Então, nós estamos fazendo uma comparação, estamos comparando a esperteza de uma pessoa com a de um tigre. Outras palavras que estabelecem comparação, né? Outras expressões. Tal qual, tão que, tanto que, assim como, né? Ele é inteligente como o irmão, ele é inteligente tal qual seu irmão, né? Estamos estabelecendo comparações. É uma figura de linguagem também. Aí no exemplo, vejam, eu coloquei, você brilha como uma estrela. Então eu estou comparando uma estrela, aliás, estou atribuindo a uma pessoa, né, as características de uma estrela, ou seja, eu tô querendo dizer
que essa pessoa que brilha como uma estrela é uma pessoa muito positiva, muito cheia de energia, muito cheia de luz, né? E daí eu utilizei esse elemento comparativo, né, o como, para demonstrar isso. Agora, percebam aí do lado, né, no quadrinho da metáfora. Eu coloquei apenas que você é uma estrela. Eu não coloquei a palavrinha como. Porque a metáfora, gente, num sentido bem simples, né, de comunicar, ela não deixa de ser uma comparação sem o elemento como. Então, em vez de eu dizer que você brilha como uma estrela, eu digo apenas que você é uma estrela. Eu passei a mesma mensagem, não passei? Só que a metáfora, ela dá uma intensidade ainda maior. Eu não estou, digamos, meramente comparando. Eu estou dizendo que aquela pessoa é a própria estrela. Ela não parece uma estrela, ela é a própria estrela. Quando a gente lembra o exemplo do gato que eu dei lá no início da aula, você é um gato, é uma metáfora. Eu não estou dizendo que aquela pessoa é bonita como um gato, que seria a comparação. Estou dizendo que ela é um gato, ela é tão linda, tão elegante, tão exuberante, né? Então a metáfora, ela consiste nessa substituição dos termos, né? Eu não comparo, eu substituo. Eu não falo você é linda, eu falo você é uma gata, né? Então eu trago uma associação, né? Uma palavra que se associa a outra para o meu texto, tá? A metáfora consiste nisso, em utilizarmos palavras semelhantes que podem ser associadas de forma direta. Então, em vez de eu falar você é como um gato, eu uso de forma direta você é um gato. Em vez de eu dizer de forma indireta, né, utilizando conectivos, você é como uma estrela, eu digo de forma direta, você é uma estrela, tá? A metáfora consiste nisso, né? Nessas associações entre as palavras, por isso que ela é uma figura de palavras. A próxima, pessoal, é a metonímia. E essa eu tenho certeza que vocês usam quase todo dia, viu? Se é que não usam todo dia. Por quê? A metonímia trata da substituição de um termo por outro que lhe faça referência. Vejam só, tomei uma Coca-Cola bem gelada. Ué, professora, e daí? Eu falo isso todo dia, né? O que tem de figura de linguagem aí? Tem sim, porque Coca-Cola, gente, é uma marca, né? Quando a gente fala Coca-Cola, quando a gente pede Coca-Cola, nós estamos pedindo aquele refrigerante escuro, né? Aquele refrigerante de cola. Mas nós chamamos pelo nome Coca-Cola, que é o nome da marca que produz aquele refrigerante, assim como também produz refrigerante de guaraná, assim como também produz refrigerante de laranja, de uva, né? Mas nós utilizamos a marca para nos referirmos ao refrigerante de cola especificamente. Coca-Cola é marca de roupa também, né? Marca de sapato. Então, pessoal, nesse caso, nós estamos substituindo o produto, que é o refrigerante de cola, pela marca desse produto, que é a Coca-Cola. Quer outro exemplo? Gillette. Sabe quando o pai de vocês, o tio, o avô, tá procurando a lâmina para fazer a barba e ele fala, nossa, mas cadê minha Gillette que eu deixei aqui? Ele não deixou a Gillette, né? Ele deixou a lâmina de barbear. Porque Gillette, gente, é a marca daquela lâmina. Mas nós utilizamos esse nome Gillette como se fosse o nome do produto. Mas o produto chama lâmina de barbear. Mas a gente não vê ninguém falando, nossa, cadê minha lâmina de barbear? Né? A gente vê as pessoas falando Gillette. O mesmo acontece com cotonete, gente, essa é clássica. Cotonete também é o nome do produto. Perdão, é o nome da marca, né? O nome do produto são hastes flexíveis, né? Ou bastonetes, eu já vi também dessa maneira colocado na embalagem. Cotonete é a marca, mas a gente utiliza o nome da marca para se referir ao produto. Então, miojo também. Miojo é a marca. A gente, eu vou fazer um miojo.
Não, você não vai fazer um miojo, você vai fazer um macarrão instantâneo, porque miojo é a marca. Viram só? Vocês com certeza já utilizaram metonímias na vida de vocês. Agora falando na escola, né? Quando vocês leram um livro que acharam muito legal de um autor, e daí vocês viram pro colega e falam: ah, você já leu Maurício de Souza, né? Que é o autor dos quadrinhos da Mônica. Gente, é impossível ler o Maurício de Souza, né? Ler Maurício de Souza seria pegar a figura do Maurício de Souza, o autor, colocar na nossa frente e começar a ler. Ninguém faz isso, né? Ou, você já leu Monteiro Lobato, né? Do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Mesma coisa. Seria pegar o Monteiro Lobato, né? O autor, colocar na nossa frente e começar a ler ele. A gente não faz isso. Mas a gente utiliza essa forma de se comunicar. A gente substitui a obra do autor pelo nome do autor. Então, quando a gente fala, você já leu Maurício de Souza? Na verdade, a gente provavelmente está se referindo à Turma da Mônica. Você já leu Monteiro Lobato? A gente está se referindo a alguma obra do Monteiro Lobato, algum livro dele, não a ele especificamente. Então, essas substituições de termos por outros têm a ver com as metonímias. Outra clássica, que quem assiste novela, filme, enfim, já deve ter visto, nos jornais também. Sabe quando a gente fala em cabeça de gado? Aquele fazendeiro tem 1000 cabeças de gado. É uma metonímia. Porque se a gente for levar ao pé da letra, aquele fazendeiro teria só a cabeça do gado. Não faz sentido, né? Ele tem o gado inteiro, o boi ali inteiro. Mas a gente se refere àqueles bois, tal, como cabeças de gado. Então, aí a gente também fez uma substituição. A gente substituiu o nome do animal inteiro, né? O boi, o touro, a vaca, enfim, pelo nome apenas de uma parte do corpo. Então, em vez de falar boi, vaca, touro, a gente fala cabeça de gado, né? Também é uma metonímia. Trocamos o todo pela parte. Joia, pessoal? Deu para entender, então? Metonímias são essas substituições de palavras. Estão anotando tudo? Vamos para a próxima? Vejam, me acompanhem. Vamos agora para o campo das figuras de harmonia. As figuras de harmonia, pessoal, tem a ver com o som das palavras. Melodias, sonoridade, né? Então, elas aparecem muito em poemas, em letras de música, tá? Justamente porque nesses tipos de texto há uma preocupação com a sonoridade, né? Com as rimas e tal. Então, pegando aí a aliteração, por exemplo. Eu pulei para o segundo, né? Porque a gente está comentando sobre poemas e letras de música e a aliteração é algo que aparece bastante. A aliteração e a assonância são muito parecidos, tá? Cuidado para não confundir. A aliteração consiste na repetição de consoantes dentro de um verso, de uma estrofe, de uma frase do texto. Como assim? Vejam esse trechinho de poema que eu coloquei aí, ó. Vozes veladas, veludosas vozes. Gente, olha o tanto de V e de S que apareceu aí num trechinho tão pequeno. Essas repetições consonantais, né, do V e do S, são aliterações. Então, quando isso acontecer, quando vocês pegarem um texto, uma música que possua esse som, né, esse som consonantal repetitivo, significa que temos uma aliteração. Tem uma música, não sei se vocês conhecem, eu não vou cantar, tá, gente? Que é chove, chuva, chove sem parar. Esse chiado, né, do CH é uma aliteração. E aí, ele tem duas funções, olha só que legal, para que as figuras de linguagem, por que elas são tão expressivas. Chove, chuva, chove sem parar. Além de eu ter essa repetição do CH, né, que visualmente eu já vejo, quando eu pego a letra da música, eu já vejo essa repetição e já é algo bem estrutural. Esse chove não dá ideia do barulho da chuva, né? E a música fala sobre a chuva, né? Então vejam só que é um recurso super expressivo e sonoro,
né? Por isso que tem a ver com as figuras de harmonia, né? Lembram que elas são relativas ao som? Então, esse tipo de figura de linguagem vai aparecer bastante em letra de música. Inclusive, fica como tarefa aí para vocês pensarem em figuras que você, em músicas, aliás, né, em que vocês tenham reconhecido essa figura. Certo? Combinado assim? Vamos começar a refletir sobre poemas ou músicas que têm esse tipo de figura de linguagem que vocês já tenham visto? Combinado? Seguindo, pessoal, a assonância é a mesma coisa, só que tem a ver com as vogais, tá? Sons vocálicos. Aí no exemplo eu não coloquei letras de música nem nada, eu coloquei uma frase normal. Mas vejam quantas letras A aparecem nessa frase, ó. Amanda ama os animais. Amanda ama os animais. Olha quanta letra A. A essa repetição de vogais, nós damos o nome de assonância. Beleza? Então, para não confundir, tá? Aliteração, repetição de consoantes. Assonância, repetição de vogais. Combinado? E vamos voltar ali para a onomatopeia, ó. Pessoal, essa também é uma figura de linguagem que a gente vê muito, principalmente em história em quadrinhos, tá? E a gente também acaba utilizando quando a gente vai imitar o som, reproduzir algum som. Sabe o din-dong da campainha? É uma onomatopeia. O piu-piu do passarinho, né? É uma onomatopeia. Então, assim, a onomatopeia trata dessa reprodução de sons, dessa imitação de sons. Como aí no exemplo eu coloquei o tic-tac do relógio e o miau do gato, né? O au-au do cachorro. Esse tic-tac do relógio é muito comum em história em quadrinho. Eu já vi muito, né? Tem a imagem do relógio, aquele tic-tac sinalizando que as horas estão passando. Isso é muito comum. Esse ding-dong da campainha que eu comentei também é muito comum nas histórias em quadrinhos. A gente costuma ver essa reprodução de som. Quando a gente... Sabe quando a gente está ensinando uma criança a falar e a gente fala, olha o au-au. Quando a gente fala au-au, a gente está usando uma onomatopeia. Nós estamos imitando o som que o cachorro faz, né? Olha só como também faz parte do nosso dia a dia. Então, para vocês fixarem, gente, a onomatopeia trata da reprodução de um som ou da imitação de um som. Beleza? Ficou claro? Fácil, né? Acho que é tranquilo. Agora, gente, vamos para nosso último quadrinho aí, que são as figuras de construção, tá? As figuras de construção, elas têm a ver, como o próprio nome diz também, com a construção do texto, tá? Com a estrutura do texto. As figuras de construção, assim como as de harmonia, aparecem bastante em músicas e poemas também, justamente porque esses textos têm essa preocupação estrutural, né? Em formar os versos, em formar estrofes e tal, mas podem aparecer nos diversos tipos de textos, tá? São mais comuns apenas nesses textos poéticos, tá? Eu vou começar pela anáfora, que é um recurso muito utilizado, principalmente em letra de música. A anáfora consiste na repetição de uma palavra no início dos versos, tá? Ou das estrofes, enfim. Vejam só. Se você cantasse, se você morresse. Esse se você, né? É uma anáfora. É uma repetição que aconteceu no início dos versos. E provavelmente o autor utilizou isso como recurso visual, né? Então a gente pega o poema dele, né? Nesse caso é um poema, e nós vemos, né? A gente dá logo de cara com essa repetição para fins de estrutura, para fim de expressividade visual do texto dele. Em músicas também acontece bastante. Eu não sei se vocês gostam, né? Mas talvez os pais, avós de vocês gostem de Raul Seixas. Sabe aquela música conhecidíssima deles, né, Gita? Eu vou cantar um pouquinho, tá, gente? Não reparem, vejam, em que ele diz: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar.
Percebem que ele repete o eu sou a cada verso? Trata-se, portanto, de uma anáfora, né? Então, essas repetições são anáforas. Vamos pensar também em letras de música que vocês conheçam, que vocês gostem, que tem, né, essas repetições? Tarefa de casa também. E, pessoal, a nossa última figura de linguagem da aula de hoje, que é o pleonasmo. Pleonasmo, gente, a gente precisa tomar cuidado com ele, tá? Volta aqui para mim rapidinho. O pleonasmo, ele pode acontecer de dois modos, tá? Pode ser o pleonasmo enxergado como recurso estilístico, né? Como uma figura de linguagem para dar expressividade para aquilo que a gente está falando. Mas ele também pode ser considerado um vício de linguagem, tá? E daí eu vou explicar essas duas definições para vocês. O pleonasmo, quando figura de linguagem, ele é utilizado para reforçar uma ideia. Então, vocês já devem ter ouvido essa expressão. Eu vi com meus próprios olhos. Já devem ter ouvido, né? E o que isso nos demonstra, né? Reforça que aquela pessoa viu mesmo alguma coisa. Não duvide dela, ela viu com os próprios olhos, ela tem certeza do que ela viu, ela tem certeza do que ela está falando. Nesse caso, nós temos um pleonasmo, por quê? O pleonasmo, ele é uma redundância, né? Então, quando a gente fala eu vi com meus próprios olhos, gente, se a gente viu, é claro que foi com os olhos, né? A gente veria com o quê? Com as orelhas, né? Não. Se eu digo que eu vi, é claro que é com os meus próprios olhos. Só que para fins de reforçar isso, de dar uma intensidade para isso, eu utilizo o pleonasmo. Eu vi com meus próprios olhos. Esse é um pleonasmo utilizado como recurso estilístico, reforçando uma ideia. Só que o pleonasmo, gente, ele se transforma num vício de linguagem quando a gente utiliza expressões, e daí eu tenho quase certeza que algum de vocês já ouviu isso alguma vez, ou até já falou. Sai aqui fora pra gente conversar. Gente, se a gente sai é pra fora, não é verdade? Como que a gente vai sair pra dentro? Ou, né? Entra pra dentro, menino, tá chovendo. Se a gente entra, é pra dentro. Sobe lá em cima, pega tal coisa pra mim. Desce lá embaixo, tô te esperando. Né? Esse subir pra cima, descer pra baixo, sair pra fora, entrar pra dentro, enfim, são pleonasmos viciosos. São vícios de linguagem. Qual que é a diferença? Quando a gente fala entrar para dentro e sair para fora, o fato da gente dizer esse para dentro ou para fora não atribui maior expressividade para o que eu estou dizendo. Não reforça uma ideia. Não, é simplesmente dizer o óbvio, né? Sair, é claro que é para fora. Diferente de vir com meus próprios olhos, que dá essa ideia de não duvide de mim, confia no que eu tô te dizendo, eu realmente vi, né? Isso é uma carga expressiva. Sair para fora e entrar para dentro não tem carga expressiva, tem apenas uma redundância, ou seja, uma repetição desnecessária, tá? Então a gente precisa ficar atento com o pleonasmo por conta disso, para não achar que estamos usando uma figura de linguagem, um recurso expressivo, quando na verdade estamos sendo redundantes. Combinado? Bem, pessoal, vou colocar aqui, ó, última chance de vocês fotografarem ou printarem a tela, quem ainda não fez, né? Como eu comentei desde o início da aula, eu acho importante fazer isso para vocês terem essa ferramenta a mais de estudo depois, visto que figuras de linguagem, como vocês puderam perceber, é um tema extenso, né? Então, ter um mapa mental, ter algo assim bem resumidinho, tal, para ajudar vocês a estudarem é ótimo, né? Então, eu espero que eu, dessa forma, consiga contribuir um pouquinho mais para os estudos de vocês. E hoje, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com o conhecimento de vocês, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar, né? E desejo bons estudos para vocês nessa época, né, tão difícil que nós estamos vivendo. Então, bons estudos, aproveitem esse tempo que vocês têm para se dedicar aos estudos, para ler, para assistir alguma coisa que vocês gostem, né? Porque tudo isso também enriquece o conhecimento da gente, não é verdade?
Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigada por hoje. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau!